República está comemorando 100 anos. Ela foi proclamada num piscar de olhos. Numa sexta-feira de muita confusão, pouquíssimo sangue e praticamente nenhuma participação popular. Um punhado de militares rebelados se alia a políticos da oposição para encerrar abruptamente o quase cinquentenário reinado de Dom Pedro II. Sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil entra numa nova era, a da República. O novo governo obriga o imperador deposto e sua família a embarcarem de madrugada rumo ao exílio. Os passos do império até a sua queda. 1822, o príncipe regente proclama a independência do Brasil e é aclamado imperador com o título de Dom Pedro I. 1823, o imperador dissolve a Assembleia Constituinte. 1824, Dom Pedro I outorga a primeira Constituição brasileira que permanecerá em vigor até a proclamação da República. 1831, o imperador dissolve o gabinete liberal, enfrenta pesada oposição e abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, de 6 anos de idade, e retorna a Portugal. Câmara e Senado criam a regência trina que governa o país. Sob pressão da Inglaterra, o parlamento brasileiro aprova a lei proibindo o tráfico de escravos, que seriam declarados livres assim que pisassem no país. Mesmo assim, o tráfico continua a existir e levas de africanos chegam ao Brasil escravizados. A medida do parlamento passa a ser conhecida como Lei para Inglês Ver. 1834. Ato adicional à Constituição viria a Regência Una, para a qual é eleito no ano seguinte o padre Diogo Feijó. 1837. Pedro de Araújo Lima é eleito para a Regência Una. 1840. O parlamento decreta a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara de 14 anos. Araújo Lima renuncia ao cargo de regente. 1841. Dom Pedro II é coroado imperador. 1843. Casamento do imperador com a princesa Teresa Cristina. 1846. Nasce a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. 1850. Promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo novamente o tráfico de escravos. Desta vez, a lei pega. 6 anos depois, a Inglaterra reconhece que o Brasil deixou de traficar escravos. 1851-1852. Guerra e vitória da aliança entre Brasil, Uruguai e Paraguai contra a Argentina. 1864. Forças paraguaias invadem a província do Mato Grosso. O Brasil revida e começa a guerra. 1865. Brasil, Argentina e Uruguai formam a Tríplice Aliança para fazer a guerra contra o Paraguai de Solano Lopes. 1870. Morre Solano Lopes. Vitória da Tríplice Aliança. Dissidentes do Partido Liberal fundam o Clube Republicano. 1871. O parlamento aprova a lei do ventre livre, concedendo liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir deste ano. 1872. Fundação do Partido Republicano Paulista. 1880. Joaquim Nabuco e André Rebouças fundam a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. 1881. A reforma Saraiva dá o direito de voto direto e universal a todos os brasileiros homens com mais de 25 anos, alfabetizados e com uma renda anual mínima de R$200 mil. Pelo sistema anterior de eleição indireta, cerca de 10% da população brasileira votava. Com a reforma Saraiva, menos de 1% da população pôde votar. 1884. 3 republicanos são eleitos para a Câmara dos Deputados. 1885. Promulgada a Lei dos Sexagenários que liberta os escravos de mais de 60 anos. 1887. A Igreja Católica se manifesta oficialmente a favor da abolição. Realiza-se o Congresso Nacional Republicano, reunindo representantes de 10 províncias. 1888. Promulgada a Lei Áurea que abole a escravidão. O Brasil foi o último país livre do mundo a libertar os escravos. 1889. Proclamada a República.
Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes ladrões. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, para que ouçamos tua voz. Em 1889, a moeda era o 1.000 réis, e um conto de réis era igual a 1.000 réis. Manuel Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório a 15 de novembro de 1889. Sua crescente popularidade lhe valeu a indicação como candidato à presidência, mas já nesse primeiro governo, Deodoro enfrentaria uma grande crise ministerial provocada pelas dissensões políticas. Em 25 de fevereiro de 1891, de acordo com as disposições transitórias da Constituição de 1891, Deodoro foi eleito pelo Congresso Presidente da República, com pouca margem de vantagem sobre Prudente de Moraes e tendo Floriano Peixoto da chapa oposicionista como vice. Eleito para um mandato de 4 anos, sua hostilidade em relação à oposição levou a que se instalasse desde o início do governo uma intensa luta entre o Executivo e o Legislativo. A grande tensão culminaria com a decisão presidencial de dissolver o Congresso, desencadeando o movimento legalista dirigido por Floriano Peixoto que visava depor Deodoro da Fonseca. Sem apoio político, o presidente Deodoro da Fonseca renunciou a 23 de novembro de 1891 e morreu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1892. Floriano Peixoto fez parte do governo provisório na pasta da guerra em 1890, em substituição a Benjamin Constant. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, em 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto passou a ser presidente do Brasil. Logo depois, revogou o fechamento do Congresso e demitiu os presidentes de província fiéis ao Marechal Deodoro, provocando grande agitação política que culminou na revolta das fortalezas de Laje e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, rapidamente sufocada. Mas a inquietação e o clima conspiratório perduraram. Além das tentativas de levante na capital que levaram vários militares implicados ao desterro na Amazônia, desencadeou-se no sul do país a Revolução Federalista, a qual se seguiu a Revolta da Armada. Sua pronta reação fez com que até fins de agosto de 1894, quase todas essas rebeliões estivessem debeladas. Após o seu período na presidência, Floriano Peixoto retirou-se da vida pública. Morreu em 29 de junho de 1895. Prudente José de Moraes e Barros. Após a proclamação da República, exerceu o governo de São Paulo. Eleito constituinte em 1890, chegou à presidência do Senado, onde encabeçou a oposição a Deodoro da Fonseca. Em 1894, tornou-se o primeiro presidente brasileiro eleito pelo voto popular. Sua eleição marcou o início da hegemonia republicana dos grandes proprietários rurais. Logo no começo de seu governo, conseguiu levar a bom termo as negociações para encerrar a Revolução Federalista. O mesmo não sucedeu no caso de Canudos, tendo o governo sofrido um grande desgaste. No plano econômico, também enfrentou graves dificuldades para conter a inflação. Renegociou a dívida externa e aumentou a taxação das importações como forma de reduzir os gastos do país, o que acarretou uma brusca elevação do custo de vida. Alvo de ataques da oposição, principalmente dos florianistas, a 5 de novembro de 1897, escapou ileso de um atentado no qual morreu o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt. Obteve, então, do Congresso, a decretação do estado de sítio. O clube militar foi fechado e muitos líderes políticos desterrados. Ao deixar a presidência em 15 de novembro de 1898, retirou-se para sua terra natal, Piracicaba. Prudente de Moraes
Morreu em 2 de dezembro de 1902. Manuel Ferraz de Campos Sales. Seu governo foi marcado no plano econômico pelo saneamento das finanças nacionais, tendo negociado com os credores do país, antes mesmo de sua posse, a suspensão dos pagamentos da dívida externa para a estabilização da economia. No plano político, estabeleceu a chamada Política dos Governadores, pela qual o governo federal passaria a reconhecer a eleição dos deputados e senadores indicados pelos governadores dos estados, em troca do apoio desses últimos, fortalecendo com isso as oligarquias do poder. Após o término de seu mandato, voltou à política em 1909 como senador por São Paulo. Campos Sales morreu a 28 de junho de 1913 em Santos. Francisco de Paula Rodrigues Alves, recebendo o país em ótima situação financeira, pôde implementar um arrojado programa de governo, destacando-se o projeto de remodelação urbanística e saneamento do Rio de Janeiro, medida que lhe custaria forte oposição, que culminou com a eclosão da revolta da vacina obrigatória em 1904. Foi também durante o seu governo que o Brasil negociou com a Bolívia a aquisição do Acre. Após deixar a presidência, voltou a ocupar o governo de São Paulo e em seguida uma vaga senatorial. Eleito a 15 de novembro de 1918 para um novo período como presidente da República, não chegou a tomar posse, falecendo vítima da gripe espanhola. Em seu lugar assumiu Delfim Moreira. Afonso Augusto Moreira Pena. Priorizando em seu governo o enfrentamento dos problemas econômicos, conseguiu conter a especulação e controlar o câmbio, realizando também, sob a supervisão do Marechal Hermes da Fonseca, a reorganização do Exército e o reaparelhamento das ferrovias e dos portos. Foi também em seu governo que Cândido Rondon iniciou seu trabalho nos sertões, ligando a Amazônia ao sul do país pelo telégrafo. Já idoso e doente, Afonso Pena faleceu antes do término de seu mandato, a 14 de junho de 1909, no Rio de Janeiro. Nilo Procópio Peçanha. Participou das campanhas abolicionistas e republicana. Foi deputado, senador, presidente do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da República. Com a morte de Afonso Pena, tornou-se aos 41 anos o mais jovem presidente brasileiro. Em 1922 foi derrotado como candidato à presidência da República pela chapa Reação Republicana de oposição às oligarquias estaduais. Em seu governo foram criados o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e o Serviço da Proteção aos Índios e instalado o ensino técnico profissionalizante. Nilo Peçanha morreu no Rio em 31 de março de 1924. Hermes Rodrigues da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, foi militar de carreira, tendo sido um dos fundadores em 1878 do Clube Republicano do Círculo Militar. Após a proclamação da República, manteve-se no exercício de funções militares, tendo alcançado o posto de marechal em 1906. Na crise sucessória desencadeada pela morte de Afonso Pena, com a não aceitação do candidato indicado pelo falecido presidente Davi Campista, seu nome foi lançado, com o apoio dos setores jacobinos e militares. Seu governo foi marcado pela política das salvações, com a intervenção militar em diversos estados para expurgar as lideranças oposicionistas, atingindo principalmente o norte e o nordeste, mas chegando também ao Rio de Janeiro. Enfrentou ainda várias revoltas, como a dos marinheiros, a Guerra do Contestado e a luta contra os romeiros armados do padre Cícero Romão Batista em Juazeiro, Ceará. Depois de deixar a presidência, ainda se envolveu em diversos incidentes políticos que culminaram com a sua participação em 1922 na revolta do Forte de Copacabana, o que lhe valeu 6 meses de prisão. Libertado, retirou-se para Petrópolis, onde morreu a 9 de setembro de 1923. Venceslau Braz Pereira Gomes. Eleito vice-presidente da República na chapa de Hermes da Fonseca, ao final do mandato do Marechal, seu nome acabaria sendo lançado como uma solução conciliatória para as forças estaduais em disputa, concorrendo como candidato único.
No plano político, seu governo teve nas tentativas de reconciliação das principais forças republicanas do país a sua maior marca, buscando dar uma resolução para os problemas estaduais e encerrando a política das salvações. No plano econômico, entretanto, viu-se à frente dos problemas causados pela Primeira Guerra Mundial, sobretudo com a falta de crédito externo. O torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães determinou a 26 de outubro de 1917 a entrada do Brasil no conflito ao lado dos aliados, tendo sido declarado o estado de sítio que vigorou até o final da guerra. Pouco antes do término da guerra, a Câmara Federal decretou a anistia a todos os participantes de movimentos rebeldes ocorridos entre 1889 e 1915, com exceção dos envolvidos na revolta ainda recente dos sargentos. Durante seu governo, foi promulgado o Código Civil Brasileiro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917 e resolveu a questão do contestado. Terminado seu governo, retirou-se da vida pública. Venceslau Braz morreu em Itajubá, Minas Gerais, em 15 de maio de 1966. Delfim Moreira da Costa Ribeiro. Cursou Direito em São Paulo, onde se diplomou em 1890. Deputado estadual, foi nomeado secretário do Interior de Minas Gerais. Tendo sido deputado federal e senador em 1918, foi eleito vice-presidente da República na chapa de Rodrigues Alves. Como o presidente eleito não pudesse assumir, foi empossado e manteve o ministério que Rodrigues Alves nomeara. Permaneceu na presidência até a eleição de Epitácio Pessoa, mas continuou na vice-presidência até a sua morte em 1º de julho de 1920, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Epitácio da Silva Pessoa. Foi promotor público em Pernambuco, elegendo-se deputado constituinte em 1890. Em 1898, assumiu a pasta da Justiça no governo Campos Salles, tendo sido nomeado ministro do Supremo Tribunal em 1901. Chefiou a delegação brasileira na Conferência de Paz de Versalhes em 1919, sendo eleito presidente da República quando ainda se encontrava no exterior. Epitácio logo provocou controvérsias ao nomear civis para as pastas de guerra e da marinha. O agravamento da situação financeira do país e seu comportamento autoritário acabariam por tornar o período de seu mandato bastante conturbado, provocando a antecipação da campanha sucessória. Após o término de seu mandato, foi nomeado em 1923 juiz da Corte Internacional de Haia, tendo permanecido no cargo até 1930. Apoiou a candidatura pela Aliança Liberal em 1930 de Getúlio Vargas e João Pessoa, seu sobrinho, mas após o assassinato deste, deixou a política. Epitácio Pessoa morreu no dia 2 de fevereiro de 1942 em Petrópolis. Arthur da Silva Bernardes. Iniciou sua carreira política como vereador em sua cidade natal, Viçosa, Minas Gerais, tendo sido deputado estadual e federal. Eleito presidente da República em uma agitada campanha política, governou praticamente todo o seu mandato sob estado de sítio, forte censura à imprensa e intervenção na Bahia, expurgo de oposicionistas no Congresso e outros atos de força. Em 1924, enfrentou as insurreições de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Encerrado seu mandato, elegeu-se senador em 1929 e em 1932 foi obrigado a se exilar devido à tentativa de organizar em Minas Gerais um movimento de apoio à rebelião paulista. De volta ao Brasil em 1935, foi deputado federal até 1937, quando o parlamento foi fechado. Em 1943, assinou o Manifesto dos Mineiros, tendo sido eleito constituinte em 1946 pelo Partido Republicano. Participou da campanha pela criação da Petrobras e em 1954 foi novamente eleito deputado federal. Arthur Bernardes morreu em 23 de março de 1955 no Rio de Janeiro. Washington Luiz Pereira de Souza. Foi prefeito e presidente de São Paulo e senador antes de chegar à presidência da República. Ao fim do seu governo, com a indicação de Júlio Prestes como candidato à sua sucessão e sua eleição em 1º de março de 1930, a que se juntou grave crise econômica,
levaria o regime a uma situação da qual não sobreviveria a Primeira República. Seu governo foi marcado pelo lema "Governar é abrir estradas", tendo se dedicado à expansão da malha rodoviária e à dinamização da economia e correção da instabilidade monetária, alterando o valor da moeda nacional, cujo câmbio não variava desde 1846, e planejado a criação de nova moeda, o cruzeiro, que seria efetivada no Estado Novo. Com a Revolução de 1930, renunciou e foi para o exílio, só retornando ao Brasil em 1947. Com a sua renúncia, o país foi governado por junta militar de 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930. Washington Luiz morreu em São Paulo a 4 de agosto de 1957. Getúlio Dornelles Vargas abandonou a carreira militar em 1902 para estudar direito. Foi deputado estadual e federal, ministro da Fazenda e, em 1928, elegeu-se presidente do Rio Grande do Sul, dali saindo para assumir a chefia do governo provisório em 1930. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Embora fosse um político de formação tradicional, ao assumir o poder, Vargas se diferenciou dos políticos da República Velha ao buscar o apoio das massas trabalhadoras, antes mantidas à margem da vida política, dando origem ao populismo no Brasil. Além de iniciar os que haviam participado de movimentos revolucionários entre 1922 e 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que instituiu medidas que lhe garantiram o apoio popular, como férias remuneradas, estabilidade no emprego, institutos de aposentadoria, e reorganizou e oficializou o sindicalismo brasileiro, mantendo-o sob controle do Estado. Seus primeiros 15 anos de poder foram marcados pelo nacionalismo, por uma participação cada vez maior do Estado na vida nacional e pela eclosão de diversas revoltas. Em 1938, Getúlio Vargas cria o Estado Novo e cancela as eleições. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Foi também durante seu governo que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra e o aumento das pressões contra os regimes ditatoriais, Getúlio Vargas foi deposto em 1945, retirando-se para o Rio Grande do Sul, embora tivesse sido eleito senador com expressiva votação. Quando Getúlio é deposto, várias músicas são feitas sobre o assunto. Um palacete no catete e consta que foi desocupado. Um vizinho do lado estava informado que o seu vizinho já pensava em se mudar. Esse inquilino, apesar dos desenganos, morou nesse palacete 20 anos. Com a deposição de Getúlio, assume o governo no dia 29 de outubro de 1945, José Linhares, desembargador e ministro do Supremo Tribunal Federal. Linhares, que permaneceu no governo até 31 de janeiro de 1946, exercia em 45 a presidência do STF. Durante seu governo, fixou a data para as eleições presidenciais e para a nova Assembleia Constituinte. Eurico Gaspar Dutra, militar de carreira, em 1936 assumiu o Ministério da Guerra, permanecendo no cargo até 1945, quando participou da deposição de Getúlio Vargas. Durante a primeira fase de seu mandato, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1946. Foi também nesta fase que determinou a proibição do jogo em todo o território nacional e, em 1947, a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Um ano depois, o Brasil rompia relações diplomáticas com a União Soviética. Dutra também construiu as primeiras refinarias de petróleo brasileiras. Com o término do mandato, em 31 de janeiro de 51, abandonou a vida pública, falecendo no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1974.
Getúlio Vargas. Em 1950, voltou a candidatar-se à presidência da República pelo PTB, sendo eleito com folgada margem sobre seus concorrentes. Getúlio Vargas vence agora pelo voto direto, e a posse acontece em 31 de janeiro de 51. Eleito a 3 de outubro como candidato do povo, aspiro e espero governar como presidente do povo. Muito bem, Nesse período foi criada a Petrobras e nacionalizado o setor de produção de energia elétrica. Sua política populista encontrou forte oposição, liderada pela UDN, tendo Carlos Lacerda à sua frente e contando com o apoio de setores militares. A 5 de agosto de 54, a crise chegaria ao seu ponto máximo, com um atentado contra a vida de Lacerda, no qual foi morto o Major Rubem Florentino Vaz. E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Toneleiros, em Copacabana. No atentado, perdeu a vida o Major Aviador Rubens Florentino Vaz, que acompanhava o diretor da Tribuna da Imprensa. O envolvimento da guarda pessoal de Vargas no incidente acabaria levando as Forças Armadas a exigirem que o presidente abandonasse o poder. Confrontado com a iminência da renúncia ou da deposição, Vargas suicidou-se com um tiro no peito no Palácio do Catete.